Olá, vamos rezar? Meu nome é Isaías Torquato, sou reverendo pároco da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, Goiás, e reverendo responsável pela missão da reconciliação na cidade de Anápolis, também no estado de Goiás. Somos da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Deus de amor e de imensurável graça, Tu que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Concede ao Senhor que não nos preocupemos quanto às coisas materiais que são passageiras, mas que amemos as celestiais que permanecem para sempre, aprendendo assim a viver segundo a Tua vontade, uma vida de serviço humilde, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, ainda sob o efeito do Evangelho do domingo próximo passado, segundo a experiência da comunidade de Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao 16, que fala sobre justiça e direitos e a negligência da justiça em relação ao direito, quero convidar a cada qual de nós a fazer uma reflexão sobre um outro texto do Evangelho, da comunidade joanina, ou seja, de João capítulo 8, do verso 31 ao 38. Esse texto tem por perspectiva refletir a respeito da verdade. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Eles disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vocês ficarão livres? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica aí para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, no entanto, estão procurando me matar, porque minha palavra não entra na cabeça de vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao Pai, vocês também devem fazer aquilo que ouviram do Pai de vocês. Esta é a palavra do Senhor, por isso damos graças a Deus. Minha gente, há aproximadamente 3 anos, essa palavra, verdade, vem sendo refletida em espaços públicos no cenário brasileiro. Aliás, a Bíblia é uma leitura comum a toda a gente do Brasil, de maneira tal que é muito comum você encontrar pessoas refletindo sobre textos bíblicos na fila do ônibus, na fila do banco, nos transportes públicos coletivos. Foi, não foi, reverbera aos nossos ouvidos um ou outro texto bíblico citado pelas pessoas de maneira espontânea nas ruas da cidade.
Nossa formação e tradição religiosa nos capacita para tanto, nos ajuda a incorporar no nosso dia a dia os critérios bíblicos ou as referências bíblicas. Mas quando se fala desse texto, quando se faz menção a esse texto de João, capítulo 8, especificamente o versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Em outra versão, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Imediatamente, cada qual de nós deverá lembrar de uma personagem pública que tem vociferado esse texto aos quatro cantos do Brasil. Não apenas no Brasil, mas nos últimos dias, de maneira mundial, baseado nesse texto, proclamou inverdades, tendo como referência este evangelho. Inverdades que podemos identificar em praça pública e nas constatações sociais de negligência sociopolítica no Estado brasileiro, deslocando desse contexto bíblico a finalidade desta palavra de Jesus para as pessoas que o ouviam nesse contexto. Se a gente se aproximar do texto bíblico, a primeira coisa que a gente vê é que Jesus estava falando não para o povo de uma maneira geral, mas para as autoridades judaicas, ou para as autoridades religiosas daquela época, para as autoridades políticas daquela época. E não somente isso, Jesus dizia objetivamente: vocês não entendem o que eu estou falando para vocês. Vocês estão distorcendo as realidades, vocês estão tornando a verdade mentira e a mentira por verdade. Vocês estão invertendo valores, sobretudo em relação ao povo. É fácil entender isso porque, na prática, Jesus preferia estar nas ruas, nas montanhas, nos vales, próximo às pessoas, ouvindo as crianças, as juventudes, ouvindo as mulheres, sendo tocado pelo povo, tocado pelas mulheres, quebrando os paradigmas e os limites da instituição religiosa. Desta forma, é inevitável reconhecer que a proposta de Jesus iria na contramão da instituição político-religiosa da época. Tanto que Jesus diz com todas as palavras: vocês desejam me matar. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, no entanto, estão procurando me matar, porque minha palavra não entra na cabeça de vocês. Infelizmente, essas mesmas autoridades, fazendo uma transposição para as realidades políticas, sociais e religiosas do Brasil, se utiliza deste texto tão genuíno da boca de Jesus, ou que colocaram na boca de Jesus como identidade dele mesmo, de como ele se relacionava com o mundo, com a vida e com Deus, para distorcer as realidades. O cenário do país nos últimos anos é de crescimento do feminicídio, do aumento da morte de pessoas jovens, em sua grande maioria negras. O Brasil está em chamas. Os biomas no centro-oeste e no norte, o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, está em chamas. A biodiversidade está morrendo à míngua. Os povos originários, indígenas e quilombolas estão sendo sacrificados, como vem sido sacrificado historicamente ao longo dos últimos 500 anos. A economia brasileira está sendo vilipendiada, as instituições públicas brasileiras estão sendo esquartejadas em praça pública, os servidores públicos do Brasil estão sendo perseguidos, e, no entanto, o discurso religioso, que traz em si, por entre as palavras, interesses escusos, manipula o texto bíblico para distorcer as realidades das pessoas. Os instrumentos públicos de serviço à população estão negligenciados. O sistema público de saúde, o sistema público de segurança, o sistema público de educação. Os jornais noticiaram que um presídio está num surto de coronavírus, num espaço em que se caberia 40 pessoas, cerca de 120 pessoas estão lá vivendo à míngua e contaminadas a ponto de fugirem do cárcere. E, no entanto, se utiliza um texto bíblico para se dizer que defende a verdade, quando mentem descaradamente
E a realidade brasileira mostra isso. É bom reconhecer e entender, como se disse e como se diz, que a mentira dita muitas vezes continuará sendo mentira. E a verdade é absoluta. A verdade não se esconde. A verdade não se camufla. Tudo que se fizer de errado na vida vem à tona. Todas as iniciativas de mentira, de erro, de falcatrua, de corrupção, nada se esconde debaixo da verdade. Um dia isso surgirá como a luz do sol, de maneira pública, em praça pública, e o povo tomará ciência e consciência do quanto esteve enganada durante todo esse tempo. Jesus dialoga em conflito com as autoridades do seu tempo, as autoridades dos judeus, como diz o verso 31. Jesus disse a elas: vocês não compreendem qual é o critério da verdade. Vocês não compreendem o projeto de Deus para a humanidade. E por isso perecerão. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento, que o povo brasileiro possa despertar, que o povo brasileiro possa entender que a verdade não coloca algemas na consciência e na liberdade de expressão, que a verdade não busca aprisionar a liberdade humana. Pelo contrário, respeita as diversidades, respeita o direito e respeita a justiça. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos da vida e humildemente oramos pela tua santa proteção durante todo esse tempo que estamos vivendo de forma obscura, temerária e tenebrosa. Guarda-nos em segurança, livra-nos de todos os perigos, livra-nos do homem mau. Isto te pedimos por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda a opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana, no amor, dádiva divina humana. E se você desejar nos localizar, é muito fácil. Você nos encontra nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, como Paróquia Anglicana São Felipe e Diocese Anglicana de Brasília. E também pelo WhatsApp, 62 99232 2157.